bom sábado, nossos irmãos. Vamos treinar esse bom sábado aí que está fraco. Um bom sábado, nossos irmãos. Bom sábado. Glória a Deus. Amém. Aqui é o IMS 4. Quem sabe o que significa? Ninguém? À tarde vai valer um CD. Tá bom? Eu sou o Lindomar Araújo. Eu sou lá da Central de Bertioga, moro na praia. Chique. Esse aqui fala é o Altair, mas eu tô... né? E eu faço o primeiro tenor nesse quarteto, é isso? O João, você é o baixo? Eu sou o baixo. É um prazer enorme estar aqui. Eu vou apresentar o nosso pianista, é o Nildo. Lá atrás está o Ronon, que é o nosso técnico de som. E nos acompanha o nosso pastor, professor Benedito Muniz, que é o nosso orador. Eu sou o João, sou aqui de Ribeirão Pires, no ABC Paulista. Eu canto o primeiro tenor do quarteto. É um prazer estar com vocês. Bom sábado, muito bom estar aqui com você nessa manhã. Meu nome é Romeu, eu sou da Central do Itaim Paulista, bem acompanhado da minha esposa Flávia, que está aqui conosco também. Muito bom estar aqui com vocês e fazer essa linda festa para a honra e glória do nosso Deus. Canto barítono aqui no MS4. Eu sou o Altair, sou o segundo tenor do quarteto, moro em Bertioga. Hoje está acompanhando aqui meu filho Olavo, junto com essa equipe. Às vezes a noite é escura.
Você que é o meu lar.
Vamos ler 1 Coríntios capítulo 1 e vamos recordar a imensa salvação que nós encontramos em Jesus. Tudo para a glória do teu santo nome. Amém. Bom dia. Qual é o nome mais poderoso que nós conhecemos? Jesus. Ele nos amou sem medida e nós respondemos numa entrega sem medida. É isso? Totalmente dele, para sempre dele. Que assim seja. A igreja, quando enche assim, ou ela abre outra igreja ou ela para de crescer, tá? Eu sei que vocês já são mãe de outras igrejas, não é? Mas é muito bom vê-los assim, animados na casa do Senhor. Tem uma coisa na igreja que eu não sei o que acontece. Parece que tem uma sobremesa que nocauteia o crente depois do meio-dia para tarde, que a gente chama para o JA e eles não vêm. Mas me disseram que aqui vocês vêm. Nós vamos continuar com a palavra e mais músicas, celebrando a imensa salvação e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém. Mas diga, Jesus. Jesus. Um pouco mais alto. Jesus. Bem harmônico assim o nome. É um louvor que vocês estão fazendo ao pronunciar o seu nome. Jesus. Eu pergunto e você responda, mas vamos lá, tem que ser rápido. Qual é o personagem bíblico que no livro do Gênesis é a semente da mulher? Quem é ele? Que no livro do Êxodo é a coluna de nuvem e de fogo que guia o povo pelo deserto. Quem é? Quem é esse que no livro de Levítico é o cordeiro pascal? Quem é ele? Quem é este que no livro de Números é a serpente de metal? Quem é este que no livro de Deuteronômio é o profeta semelhante a Moisés? Quem é? Quem é esse que no livro de Josué é o príncipe dos exércitos do Senhor? Quem é esse que no livro dos reis é esse que aparece para o pai de Sansão, Manoá? E quando Manoá pergunta, como é o teu nome? Ele diz, por que você pergunta se eu me chamo Maravilhoso? Quem é o maravilhoso? Quem é este que no livro de Ruth é o nosso parente mais chegado? Quem é? Quem é este que no livro de Jó é o redentor que se levantará? Quem é? Quem é este que no livro dos Salmos é o nosso pastor? Quem é este que no livro de Provérbios e Eclesiastes é a sabedoria de Deus? Quem é? Quem é este que no livro de Cantares é o nosso noivo? Quem é este que no livro de Isaías é o Pai da eternidade? O príncipe da paz. No livro de Jeremias, ele é o Senhor justiça nossa. Quem é ele? Quem é este que no livro de Lamentações é o Pai de todas as misericórdias, que não permitem que nós sejamos fulminados? Quem é ele? E quem é este que no livro de Daniel é o quarto homem na fornalha? Quem é? Que no livro de Ezequiel é o homem entre as morteiras? Quem é ele? Quem é este que no livro de Ageu é o desejado de todas as nações? Que no livro de Jonas é o nosso Jonas. Que no livro de Miqueias é aquele cujas saídas são desde os tempos eternos. Quem é? Quem é este que no livro de Malaquias é o ourives e lavandeiro que está burilando o nosso caráter para a eternidade? Quem é ele? Agora eu peço que vocês fiquem de pé, até para dar uma movimentada no sangue, porque o Novo Testamento vamos fazer de pé. Quem é este que no livro de Mateus é o nosso Salvador? Que no livro de Marcos é o Filho do Homem? Que no livro de Lucas é o amigo de pecadores? Que no livro de João é o Verbo de Deus? Que no livro de Atos ele é o varão de obras perfeitas? Quem é ele? Quem é este que nas epístolas de Paulo é o nosso justificador, santificador, glorificador? Quem é este que nas epístolas de Pedro é o nosso Salvador e Senhor? Quem é ele? Que nas epístolas de João é a encarnação do amor? Quem é
este que na epístola de Judas aparece vindo nas nuvens do céu com seus anjos em nossos dias? Quem é ele? Jesus. E quem é este que no livro de Apocalipse é o Rei dos Reis? Jesus. Senhor dos Senhores? Jesus. Esse que bateu a porta do seu coração e você disse: reina, Senhor, entra e reina absoluto na minha vida. Quem é ele? Jesus. A ele toda honra e glória, desde agora e por todo sempre. Ô Nildo, pode sentar. Nildo, me faz um favor e um louvor para Deus, e para a alegria de nós, uma exaltação ao nome de Jesus, um combinado aí de umas 2 músicas. De Santa Inês para o mundo, Maranhão. Isso é uma figura. Nildo Araújo, pianista que o Senhor mandou para o quarteto. A vida dele é assim, como a nossa, dedicada ao Senhor e ao Evangelho. Poderia estar tocando em bandas de músicas populares sertanejas e estaria faturando muito, mas não teria paz, né? Aqui a gente vai ganhando para comprar boia, mas está bom demais, né, não? De olho no glorioso dia da volta de Jesus. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 1, verso 10. Olha que coisa linda. Nós temos aqui os 3 momentos da salvação: justificação, santificação e quem quer falar o terceiro? Glorificação. O encontro com Jesus, a vida com Jesus e a eternidade com Jesus. Salvação, ela é uma atuação de Deus em nossa vida com começo, meio e fim. O encontro com Ele, a vida com Ele, a eternidade com Ele. Olha assim, o qual Jesus nos livrou, passado o encontro com Ele, e nos livrará o futuro, a glorificação de tão grande morte. Ei, mas só que nós temos esperado que Ele ainda continua a livrar-nos. Presente. Entre o encontro com Jesus, a justificação, e a eternidade com Ele, a glorificação da segunda vinda, nós temos a garantia de que Ele continua nos livrando de tão grande salvação, de tão grande morte. Do que Ele nos livrou no encontro com Ele?
Ele nos livrou da culpa do pecado e da condenação do pecado. Nos tirou das trevas. Estávamos perdidos e Ele nos achou. Nós éramos filhos do demônio, Ele nos transformou em seus filhos. Esse foi um encontro com Ele. Coisa linda. Eu vou falar rapidamente nesses 3 blocos exatamente sobre isso. Quando nós falamos em salvação, nós temos que pensar em quê? E reação. Vamos dizer assim que a ação é exatamente de Deus. A ela nós chamamos de graça. A ação de Deus nós chamamos de graça. E a reação, que é a resposta do homem, nós vamos chamar de fé. O que foi a ação de Deus? Tudo o que aconteceu na pessoa de Jesus. Ele agiu, assumindo o nosso lugar. Esse é o resumo da coisa, do Evangelho. Nós reagimos aceitando. Essa é uma reação positiva. Você sabe por quê? O ser humano ele pode ter uma reação negativa, que é dizer eu não quero. Ele rejeita. São João 3, quando o ser humano rejeita, isso é perdição. Quando o ser humano aceita, isso é salvação. No momento em que nós aceitamos Jesus, nós éramos injustos, porque nós estávamos em desacordo com a justiça, que é a sua santa lei. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós que éramos injustos, fomos declarados justos. Porque nós fizemos alguma coisa? Não, foi pela fé que nós aceitamos o seu perdão. Porque o homem não é justificado, porque ele fez obras, porque ele obedeceu. Ele foi justificado porque pela fé ele aceitou o perdão de Deus em arrependimento e confissão. Na parte da tarde nós vamos cruzar graça e lei. Sabe de uma coisa? O cristianismo, o mundo está dividido praticamente em 2 grupos. Aquele que age para que Deus reaja e aquele que reagiu à ação de Deus. Quando é que o ser humano age para que Deus reaja? Essa é a base de toda religião falsa. No paganismo é assim, o ser humano oferece o sacrifício para que Deus reaja assistindo. Mas você acha que no cristianismo tem muita gente que está agindo para que Deus reaja? Sim ou não? Sim. Olha isso aqui. Isso aqui é John Jones, o lutador do UFC. Ele disse assim: meu maior medo é ir para o inferno. John Jones. Mas eu sou um bom garoto, disse ele. Rezo todos os dias e peço perdão. Analisa isso. A minha cabeça de consultor, de palestrante, de pregador, já não consigo mais ler nada sem estar linkando com palestra, seminário, mas principalmente com sermão. Eu bati o olho nisso e falei: ih, John Jones, olha para cá e analisa comigo. Você acha que John Jones é o tipo do cristão que reagiu à ação de Deus ou está agindo para que Deus reaja? John Jones é um ponto isolado, fora da curva, ou ele é a média de boa parte do cristianismo? Será que no adventismo tem gente que age para que Deus reaja? Eu vou ler a Bíblia para que Deus ache que eu sou dele. Eu vou a esse culto para dizer, para ele me aceitar. Eu vou fazer esse ano bíblico, quer ver como eu vou? Ah, tem vigília, eu vou lá pagar uma penitênciazinha para ver se ele me ajuda. Nós não devemos ir por esse caminho. Nós não reagimos, nós reagimos à ação de Deus e não agimos para que ele reaja, porque Deus nunca reage à sua ação.
Nós é que reagimos. Quem que é estímulo e resposta? Deus é estímulo, nós resposta, ou nós somos estímulo e Deus resposta? Será? Quem que é o estímulo? Deus ou nós? Deus. E nós somos efeito e causa. Quem que é efeito e causa? Deus é o quê? Efeito, e nós? A causa. Quem que é o autor da salvação? E nós, os beneficiados. Ação e reação. A ação foi de quem? De Deus. Nós só reagimos. Diga fé. Diga fé. É a reação do homem. A ação de Deus. Diga aí, eu reagi positivamente. Diga. Isso é cristianismo. Maravilha. Vamos a alguns textos bíblicos que falam disso. Salvação da culpa do pecado, o encontro com Deus. Esse cara aqui é Salomão. Arrependimento e aquele que confessa os seus pecados encontra misericórdia. Mas aquele que encobre não alcança prosperidade espiritual. Nós confessamos nossos pecados e entregamos nossa vida a Deus, ok? No encontro com Ele. Olha aí. Isso aqui é Jacó. Vocês lembram que o Jacó, o pai de Jacó, chegou para ele e disse assim: ele disse, meu pai, está aqui a comida. Mentiroso, trapaceiro, tudo isso significa Jacó. O pai, está aqui a comida. O velho já cego te traz aqui, ô meu filho, você achou a caça rápido. Ainda meteu Deus no meio, disse, Deus mandou ao encontro do teu servo. Aí vem a pergunta, chave: tu és o meu filho Esaú? E ele respondeu, eu sou teu filho Esaú. 2 vezes o pai pergunta, és tu mesmo meu filho Esaú? Sou teu filho Esaú. Isso custou caro para ele, porque Esaú disse, eu hei de matá-lo, e ele fugiu. Tinha então 77 anos de vida, solteiro, um gato. 70 anos de vida, jovem. Naquela noite ele dormiu, não dormiu? Travesseiro de pedra. Ele sonhou com uma escada. Aquela escada era Jesus e o seu perdão, mas ele não tomou posse. Como ele estava arrependido, Jesus o aceitou, colocou o nome dele no livro da vida. Amém. Só que ele mesmo não estava se perdoando. 20 anos depois, ele está no Vale do Jaboque. Foi uma madrugada de luta, não foi não? Luta para cá, luta para ali, 97 anos. Com 97 anos ele entraria nesses ringues aí e bateria em todo mundo. Forte, Jacozão forte. Forte. Quem que lutava com ele? O próprio Jesus. Aí vem amanhecendo o dia, que luta medonha, aquilo ali, imagina, à beira do rio, já estava todo um pasto virado dos dois lutando, e Jacozão agarrado com aquele que ele supunha ser um soldado de Esaú. Aí Jesus disse, eu vou dar agora um golpe nele que só tem na academia do céu. Vai ser no toco da coxa para ele saber o que é bom. E foi. Ele arriou. Primeira coisa que passou na cabeça dele foi, isso não é toque de um ser humano. Foi muito violento. E ele disse, agora eu não te deixo se tu não me abençoares. E Jesus perguntou para ele a pergunta repetida do pai há 20 anos, como que é o teu nome? E ele disse, Jacó. Jesus disse, aqui chega, isso é justificação. Quando o pecador confessa, Jesus disse, agora tu és Israel.
Diga, o meu tempo de Jacó passou, diga. Diga, eu sou israelita. Aí Jesus disse assim: quem é esse moço que vem chegando? Filipe disse a Natanael: meu irmão, Senhor, que vem chegando. Jesus olhou para aquela garbosidade de jovem. Natanael vem chegando. E ele disse: eu já vi Natanael orando debaixo da figueira. Natanael vem chegando e ele fala para os outros: quem está chegando é um israelita em quem não há dolo. O que ele queria dizer? Eis um verdadeiro israelita em quem não há Jacó. Isso é ser cristão. Ser justificado é você se levantar cada dia de manhã e ouvir a voz do Pai dizendo: eis um israelita em quem não há dolo. Eis um israelita em quem não há Jacó. Significa, a velha vida passou, somos do Senhor. Isso é salvação da condenação, salvação da culpa. Todos nós temos que andar e caminhar nesta declaração do Senhor. Segurança do perdão, Salmo 32, verso 5. Quem que está dizendo aqui? Eu confessei meus pecados ao Senhor e tu me perdoaste. Aqui é Davi, PhD em pecado. Isso aqui não é brincadeira de pecado não. Ele pecava era abundantemente. Quando ele caiu aos pés de Jesus, como um ímpio, Jesus disse: da agora para frente, tu és justo. Certeza de pertencer. Isaías 43:1 diz assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Sabe qual é o problema do cristianismo? É viver entre Betel e Jaboque. Se impressionar com um sonho, mas não viver como justo. Ei, Jacó era um filho de Deus. Ele se arrependeu do seu pecado, só que não tomou posse do perdão. Esse tipo de crente tem status de justo, nome no livro da vida, e mente de ímpio, não tem paz. Deus nos livre disso. Patologias imensas se formam. A pessoa não é feliz, é um crente que não dá testemunho. Ele se arrependeu dos seus pecados, não vai mais para as noites. Ele honra a lei de Deus e só não tem paz. Status de justo e mente de ímpio. O ímpio não tem paz, diz a Bíblia. O que Jesus quer de nós? Status de justo e mente de justo. Eu era cego, agora vejo. Estava perdido e fui achado. Andava nas trevas e vim para a luz. Era do reino do inimigo, sou do reino de Deus. Isso é cabeça de justo, status de justo. Diga meu nome. Diga meu nome. Jesus. Diga meu nome está no livro da vida. E eu sou do Senhor. Isso é tudo bonito, mas no meio da semana o diabo vem e diz assim: você não é não. Está achando que é simples? Olha aqui, na beira do Jordão, Nildo, o pai falou: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O livro de Já Todas as Nações diz assim: ele falou a Cristo como nosso representante. Todos nós que entregamos nossa vida a Jesus, o Senhor Deus declara. Como é teu nome? Wanderson é um filho amado em quem eu tenho prazer. Amém. Tudo bonito, não é? Pois ele veio ao deserto, João, e disse assim: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual é a base de toda a tentação? Desestabilizar a consciência de que você é um filho de Deus justificado. Ele mina tuas forças. Ele pega ângulos da tua vida, familiar, profissional, faz você lembrar de pecados cometidos que talvez você tenha dúvida. E o diabo vem e diz: eu acho que você não é filho de Deus. Pronto. Quando a pessoa apostata porque ela chegou a uma infernal conclusão de que não era filho de Deus, diga: mas eu sou filho de Deus.
Isaías 41, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, nada de dúvida nisso. Olha aqui a eliminação da culpa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Vou avançar para a gente ficar dentro do tempo. Nome no livro da vida, Jesus disse: alegrai-vos, vosso nome está onde? No livro da vida. Significa, o nome está no livro da vida, status de justo. Alegrai-vos, mente de justo. Tem crente que ele canta, a gente fica vendo aqui da frente. Ele está cantando amuado. Parece que ele foi batizado no suco de limão. Nome no livro da vida, mas Jesus disse: não, eu não quero isso. Eu quero que vocês sejam alegres, para que o mundo veja que aconteceu alguma coisa entre você e mim. Que coisa maravilhosa, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como que é o comportamento de um marido justificado? É diferente de um ímpio, sim ou não? Sim. É diferente. Ele é servo, sabia? Amor, quer que eu ajude? Ela diz assim: vai cortando esse chuchu, amor. E ele corta. E se eu vi esses dias um cara fazendo isso, põe coisa mais linda nisso. Sabe aqueles caras machão assim, que depois que conheceu Jesus virou servo? Como que é uma mulher justificada? Ela é diferente, é? Sim. Ela fica ali, não fica mais perturbando o marido. Ainda não é justificada, assuma hoje. Filhos justificados diferentes, igreja justificada. Quando alguém tropeça, a gente puxa com carinho, com amor. Não vai embora não, meu irmão, fique aqui, né? Disciplina com amor, com carinho. Coisa maravilhosa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E olha só, somos herdeiros. Se somos herdeiros, somos filhos, somos herdeiros. Hebreus, aqui é Romanos, toda vez é para mudar isso aqui, 8:17. E somos considerados diante de Deus como se nunca houvéssemos pecado. Olha isso aqui, essa passagem de Romanos 8:24, porque na esperança que Cristo nos trouxe, o que é que acontece? Nós fomos, isso é futuro, presente ou passado? Fomos salvos, foi um encontro com Ele, foi a salvação da condenação. E Nildo, que música nós poderíamos cantar com a igreja? Olha aqui, bem animado. Só essa estrofe. Perdido eu na escuridão, porque Jesus deixou, seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois agora Cristo me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, pois eu só nisto eu vou. A igreja diz o quê? Amém. Que coisa maravilhosa. Que maravilha. Se alguém trouxe hoje de manhã um céu de chumbo na cabeça, que seja retirado agora em nome de Jesus. Só que, salvos em Cristo, nós ainda temos uma tal de natureza pecaminosa que ainda nos impele para o mal. Aí começou a vida cristã. Nós temos o poder do pecado, porque pecado, antes de ser ato, é uma natureza. Como é teu nome? José Ailton. Então, José Ailton, a vida começou com Cristo, não é? Só que nós ainda somos pecadores. Ok? E a gente nem gosta disso, mas somos pecadores porque temos natureza pecaminosa. Ela só vai sair na volta de Jesus, mas a gente não gosta. Quer ver como a gente não gosta? Eu vou cumprimentar vocês. Bom dia, pecadores. Você vê? José Ailton,
Você já pensou alguém tocar sua campainha num dia de manhã, você abre e diz bom dia, a pessoa disse bom dia, José Ailton, pecador, quero falar com você. A gente recua disso. Mas olha como muda, eu vou cumprimentá-los, vocês vão dizer, mas justificados em Cristo. Bom dia, pecadores. Você está vendo? É assim que você se ergue diante do inimigo. Salvação da condenação do pecado, o encontro com Cristo. Na nossa vida espiritual, nós vamos ter salvação do quê? Do poder do pecado. Filipenses 2:3 diz que Ele age em nós. Na cruz, veja aqui, a providência da salvação, Ele agiu sozinho, fora de nós. Isso chama-se graça provida, providenciada. Quando eu aceito Jesus, o poder da graça toma conta de mim, agora eu tenho graça habilitadora. Agora ele não está agindo fora de mim, ele está agindo dentro de nós, em nós. Para quê? Para ir nos tornando cada dia parecidos com Ele. Então é normal que no reino de Deus nós estejamos todos num processo de aprimoramento. Entendeu? Então você não tem que ficar nervoso se você encontrar crente nervoso. Tem crente que aceitou Jesus, mas ele ainda fica muito nervoso, com facilidade. Eu mexo com isso no trabalho com empresas, analisando perfis. Daqui eu vejo quem é nervoso. Daqui eu vejo quem é pavio curto. Eu estou vendo na cara daqui. Mas que Jesus está trabalhando. A gente vê, a linguagem não verbal deles é forte. Eles estão sentadinhos e a perna está assim. O que não é normal? Não é normal a pessoa estar seguindo o Lindomar Jesus há 30 anos e ser pavio curto. Jesus ele diz, aprendam a minha mansidão, não é não? Logo que a pessoa aceita Jesus, se ela vinha de uma vida de mentiras, por exemplo, às vezes ainda dá umas mentiras, mas Paulo diz, quem mentir agora não minta, ela vai diminuindo até que para. Salvação do poder do pecado. O que é esse poder do pecado? Esse poder do pecado é esse pendor para o mal, que todo mundo tem. A criança já nasce assim. A filosofia dizia, o ser humano é pecador porque aprende com os adultos, conversa. Ele já nasceu com natureza, não é não? Já nasceu com pendor para o mal. Até encontrar Jesus, quem é que manda na vida? O Espírito Santo ou a natureza pecaminosa? E depois que ele encontra Cristo, aí quem manda é Jesus, o Espírito Santo. Ok? Vamos trabalhar isso aqui rapidamente. Olha aqui, ó. Perdão e purificação. Perdão antes de purificação. Eu vou recitar de cor. 1 João 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, e nós já o fizemos, Ele é fiel e justo para acreditar o perdão em nossa vida. Mas não só isso, isso é a salvação da condenação, é nos purificar. Todos nós aqui estamos num processo de purificação porque recebemos o seu perdão. Muitos desistem porque não entendem isso. Ei, Jesus não purifica para salvar, Ele salva para purificar. É o paganismo que diz, você tem que se purificar para ser aceito pela luz maior. Conversa. Primeiro Jesus nos salvou, depois purifica. Quem está sendo purificado aqui? Todo mundo. Todo mundo está sendo purificado. Ninguém aqui está, eu já sou santo. Não, você é santo porque foi separado, está sendo santificado pelo processo da graça em nós. Você sabe do que eu estou falando. Eu não vou provocar vocês, dizer levanta a mão. Não, você sabe do que eu estou falando. Tem gente aqui com qualquer provocaçãozinha antes de Jesus já ia no tapa, ia na jugular, falava palavrão. Agora até surpreende. Aqui a acolá eu encontro algum nervosinho e diz, rapaz, mas como Jesus me transformou, porque antes desse cabra tinha levado uma já.
Não é não? A gente encontra como pastor, os homens então abrem o coração, dizendo: ei rapaz, como Jesus é maravilhoso. Eu nunca imaginava. Disse-me um esses dias: nunca imaginei. Eu disse para você no primeiro encontro que eu jamais viveria só com uma mulher. E agora eu estou vivendo sem nenhuma, rapaz. Esperando que Deus mande uma. Ele era separado quando encontrou Jesus. Falou: se você quiser falar de Deus, fale. Agora não venha com essa conversa de que eu sou homem para viver com uma mulher só, porque então encerra a conversa aqui. Eu falei: você quer que eu fale de Deus ou de mulher com você, rapaz? Vamos falar de Deus. Agora está lá. Deus vai mandar uma esposa para mim, mas a minha vida é meu pequeno grupo, meu Jesus aqui agarrado, e não pensa que eu não tenho vontade. Mas maior é a graça. Amém. Não é não? Isso é salvação do poder do pecado. Vamos galopar para a gente chegar lá no fim. A graça é superior ao pecado. Romanos 5:20. Onde abundava o pecado, o que é maior? A graça para perverter ou o pecado para santificar? Ou a graça para santificar? A graça. A lei da vida é maior do que a lei do pecado. Lei do pecado é a natureza pecaminosa, que você vai encontrar no capítulo 7, versos 21 e 23. Paulo diz: eu sinto nos meus membros a lei do pecado, que é a natureza pecaminosa. Quando ele abre o capítulo 8, verso 12, ele diz: só tenho uma coisa, a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Diga: a lei do Espírito de vida, diga. A lei do Espírito de vida. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Coisa mais linda. O anjo não pergunta para anjo que ele não entende. Pedro diz que os anjos querem atentar para isso e não conseguem. Como que pode um pecador com natureza pecaminosa viver acima dessas tendências para a glória de Deus? Isso é salvação do poder do pecado. Justificados, estamos sendo santificados. Olha aí, coisa linda. O reinado do pecado terminou. Romanos 6:12 diz assim: não ofereçam mais os órgãos de vocês ao pecado, como vocês faziam antes de conhecer Jesus. Que órgãos? Os olhos, as suprarrenais, o estômago, todo o sistema gustativo, todo o sistema sexual. Agora são de Jesus. Os ouvidos, os 5 sentidos são de Jesus. Mas oferecei-vos a Deus, ofereçam esses órgãos a Deus como redivivos dentre os mortos. O que é isso? Significa o seguinte: antes de Cristo eu me enfeitava todo para pecar, todos os dias. Agora com Cristo eu digo: Senhor, o meu ser integral é teu, usa-me para a glória do teu nome. Página 70 do livro O Caminho para Cristo. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Já leram isso? Fazei disso vossa primeira tarefa. Diga: Senhor, eu quero ser teu hoje. Olha que coisa linda. Significa que eu estou me entregando a Ele. Não tem aquela história de corpo e alma? É isso. Diga: antes de Cristo mandava a carne. Diga: antes de Cristo mandava. Agora com Cristo, manda a graça. Nós temos aqui 2 reinados. Não reine o pecado. Pecado aqui é a natureza pecaminosa, porque antes ele reinava. Se não reine mais o reinado, é um mandamento, é uma determinação do Senhor, dizendo: é possível que na sua vida não reine mais o pecado, mas reine a graça. É pouco privilégio ou é muito? É muito privilégio. Nossos filhos precisam saber disso. Olha que coisa linda. O pecado, natureza, não domina mais. Romanos 6,14 diz: e o pecado não terá domínio sobre vós, que é a natureza. Por quê? Porque agora o domínio é da graça. Somos pecadores, mas justificados. Pecado não é um determinismo, é uma escolha. Eu não peco porque eu tenho uma determinação de uma natureza. Eu peco porque eu escolho.
Não tem aquela música, sou de Jesus, eu escolhi Jesus? Aí, olha esse pensamento aqui, 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Olha agora aqui, ó. Mas para nós que estamos o quê? Sendo salvo. Sendo é passado, é presente ou é futuro? Presente. Eu escolhi essa tradução aí, Nova Versão Internacional, a Bíblia na linguagem de hoje, porque coloca o verbo ser no presente, no gerúndio, no presente contínuo. Fui salvo da culpa, estou sendo salvo do poder do pecado, mas na plataforma da salvação. Não se desespere se você cair. Eu tenho uma menina agora que está com uma baita da culpa porque enfrentou o pai e falou um bocado de impropérios para ela. Era uma cristã, ela está desesperada querendo falar comigo. Eu vou dizer para ela: o diabo te pegou, mas você continua sendo salva. Daqui para frente não vai mais acontecer pelo poder de Deus. Estamos sendo salvos. Ô Nildo, que música poderia nos ajudar na compreensão disso? Olha aí, ó. Lembra? Que vem do Cordeiro do meu coração, que espanta as trevas, me dá compreensão da força do seu grande amor. Satã vive sempre acusando-me, mas sei quem é meu Salvador. Agora nenhuma condenação, estou sob o sangue de Deus. Estou sob o sangue de Deus, cobriu meus pecados na cruz. Pela graça do céu, santo e justo me fez. Estou sob o sangue de Deus, salvo e seguro do plano do mal. Suas ciladas não vão me afastar. Estou sob o sangue de Deus. Estou sob o sangue de Deus. Estou sobre o sangue de Deus. Vocês que conhecem essa letra, olha, eu fiz uma modificação aqui, Nildo, ó. Estou sob o sangue de Deus, cobriu meus pecados na cruz. Só fala isso o justo. Logo, pela graça do céu, santo e justo serei. Não, santo e justo me fez. Não serei santo e justo, sou. Ele me fez. E quando Jesus voltar, nós seremos salvos do quê? Da presença do pecado. Presença do pecado, que é a natureza maligna, perniciosa, que é a propensão para o mal, nós vamos perder só na volta de Jesus. Ele vai arrancar isso de nós. Como é teu nome? Ilma. Vai ser assim, no abrir e fechar de olhos. Olha esse texto de Romanos 13, 11, diz assim: amigos e irmãos, disse Paulo, temos que ficar atentos, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos. Essa salvação que está no futuro, que está cada dia mais perto, não é salvação nem da condenação e nem do poder do pecado. É salvação da presença do pecado. Diga, salvação da presença do pecado. Salvação da presença do pecado. Quando Jesus voltar em glória. Então vamos aos textos para ir partindo para o final. No dia da volta de Jesus, nós vamos experimentar erradicação, extirpação do pecado natureza. 1 Coríntios 15, 50 e 51 diz assim: eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados, é tirar de uma forma e colocar na outra, isto é, tirar da mortalidade e colocar na imortalidade.
Todos seremos para poder ver a glória do Pai, como eu disse na lição da escola sabatina. No dia da volta do Senhor Jesus, quando Ele tirar de nós a natureza pecaminosa, isso será o acabamento da salvação. Filipenses 1,6 diz: o bom Deus que começou a boa obra em nós, Ele vai terminar. Salvação é começo, meio e fim. Não fique triste, você está num processo. O acabamento será na volta dele, pecadores glorificados. Filipenses 3, 20 e 21 diz assim: nossa pátria está no céu, de onde nós esperamos o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo de glória. Que coisa linda! Que tal ter um corpo como o de Jesus? Só que o seu, como é teu nome? Genivaldo, o seu vai ser mais perfeito que o dele, porque você não terá uma cicatriz, e Jesus levará para sempre as cicatrizes do pecado. Eu pergunto, é pouco amor? É muito amor. Quando Ele trouxer um mundo à existência, você sabe que Jesus não criou mais. Depois que o pecado entrou aqui, não teve mais um mundo que veio à existência. Não pode vir um mundo à existência com a mancha do pecado. Agora Ele vai continuar organizando e criando. Quando o mundo vier à existência e eles olharem e perguntarem: o que é isso na sua mão, Senhor? Aí Ele vai dizer: conta para Ele. Conta para eles o que aconteceu dentro da eternidade. O mal surgiu, mas Jesus eliminou. E então eles vão se curvar e vão dizer: este é um Deus de amor. Ocorrerá no momento, no abrir, fechar de olho. Então pisca. Piscou? Esse é o tempo que Jesus vai precisar para arrancar de você a natureza pecaminosa. Quanto tempo levou para que Adão, que era um homem justo, se tornasse um pervertido injusto, depois que ele pecou? Quanto tempo? Se o pecado foi capaz de perverter, muito mais tem a graça de reverter. Ah, meus queridos, veio uma voz do centro do universo dizendo: está feito. Essa voz abala a terra inteira. Apocalipse 17. Há um terremoto que chacoalha o mundo inteiro. E no meio dessa confusão ressuscitam os que morreram em Cristo. Eles ressuscitam glorificados. A comitiva de Jesus finalmente aparece, e lá do alto Ele diz: minha graça te basta. E no meio da confusão nós seremos transformados. A primeira coisa que nós vamos notar é na visão. Eu tenho 3 óculos, perdi os 3. Por isso que eu aproximo daqui, eu venho aqui, eu vou dando meu jeito. Mas esse óculos seu vai voar, você não vai saber para onde no dia da volta de Jesus. Quem vai estar velho vai ficar jovem. Quem não tem perna ganha perna. Se tem alguém doente é curado para todo sempre. Nós vamos olhar imediatamente para o macrocosmo e ver a NASA surpreendeu o mundo dia 16 de outubro do ano passado. Os cientistas achavam que nós tínhamos 200 milhões a 300 milhões de galáxias. E a NASA disse: só que podemos dizer a vocês agora, comprovadamente, mais de 2 trilhões de galáxias. Isso é muito mais. Na hora que abrir os nossos olhos, nós vamos ver. E Jesus nos conduzindo para o seu reino eterno, tirou a natureza pecaminosa, e nós vamos ter adequados para viver na sua presença, porque é necessário que este corpo mortal seja revista de incorruptibilidade. Neste dia nós experimentaremos o fim da morte. 1 Coríntios 15, 50. Onde está a morte? O teu aguilhão. Nós vamos cantar, a música está prontinha. E a vida pela fé deixará de existir. 1 Coríntios 13, 12. Nós vamos viver pela fé, não mais, porque a realidade chegou.
Diga, na volta de Jesus, não precisaremos de fé. Estaremos diante da realidade. Quantos hoje de manhã querem consagrar a vida dizendo: Jesus, não quero me afastar de Ti nunca mais, nunca, 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 em nenhum momento. Temos hoje aqui de manhã pessoas se preparando para o santo batismo, que estão estudando a Bíblia. Quantos tem? Só levanta a mão. É mesmo, é? Que maravilha. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te proteja. Quem mais? Só quero que levante a mão aí. Não vou pedir para vir aqui na frente não. Só para pontuar. Tem mais? Alguém se preparando para o batismo aqui? Nós temos você. Que coisa boa você saber que você pertence ao Senhor, que você entrou no barco e que nosso destino é o céu. Ei, olha aí, ó. Que música, Nildo, nós poderíamos cantar para confirmar isso? Olha ali, ó. Nós o veremos. Com aquela voz poderosa que pega todo o universo: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino. E nós vamos habitar nesse planeta de onde Ele conduz o universo, e vamos passar lá, correspondendo à rotação da Terra, 1000 anos. Que coisa mais linda. Que música poderia traduzir isso, Nildo? Olha aí, ó. Cristo foi preparar o lugar. No céu e depois do milênio aqui. Onde sunga o pecado nos traz, lá no céu. Cristo foi preparar no lugar, lá no céu, lá no céu. O Lindomar perdeu a mãe e foi uma dor imensa. Só vai ser sarada na volta de Jesus. Por isso ele disse: eu quero que entre no CD Lindo País, que o qual eles cantam, e nós cantaremos com ele no final, quando eu dar o toque.
Amém. A parte da tarde, vamos cruzar graça com lei. Ok? E como ter uma vida cristã vitoriosa. Que horas que é a programação de vocês na tarde aqui? 16 horas. Ok? Bom almoço, dá uma descansadinha e vem. Para a gente se abraçar no final. Eu não vou nem despedir de vocês, para vocês saírem rápido. Para que a gente avançamos um pouco. A gente se despede na parte da tarde, ok? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, estivemos aqui em torno do Evangelho, que liberta da culpa, que vence o pecado e que arrancará de nós a natureza maldita na volta de Jesus. Que projeto lindo no qual nós fomos inseridos. Queremos avançar, Pai Santo, até o glorioso dia, firmes em Ti. Leva esses irmãos para casa agora em paz, sem problema, até depois mais, a gente se vê. Em nome de Jesus, amém. Cumprimenta a pessoa do lado e diz assim: parabéns pela salvação. E a gente canta aqui. Sejam todos bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Brasilândia. Neste momento vamos mostrar como é simples nos encontrar e seguir nas redes sociais para ficar por dentro de nossas programações. Primeiro passo, veja se você já está conectado com sua conta no YouTube. Segundo passo, com a página do YouTube aberta, basta pesquisar por IASD Vila Brasilândia. Na pesquisa irá aparecer nosso canal e alguns vídeos que já publicamos anteriormente. Clique no link com o nome da igreja e em seguida em inscrever-se, que está em vermelho. E, se quiser receber as notificações dos novos vídeos publicados, basta clicar no sininho e marcar a opção enviar para mim todas as notificações deste canal. Quando já estiver com sua conta no Facebook, basta pesquisar pela Igreja de Vila Brasilândia, @IASD Vila Brasilândia. Quando a página aparecer, basta clicar em curtir. Também temos um clube de jovens em nossa igreja. Todos estão convidados a participar. Quem quiser saber mais sobre nosso clube de jovens e suas programações, basta pesquisar no Facebook por Oficina dos Ceifadores e curtir a página.